Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Seja bem-vindo, caro ouvinte, ao Fora da Caixa, sempre às quintas-feiras, com o olhar, os comentários de Casimiro de Pina, que já se encontra nos nossos estúdios, na capital cabo-verdiana, e acompanhado tecnicamente pelo Máriozinho Fernandes. Ora viva, Casimiro de Pina, muito bom dia. Bom dia, muito bom dia aos cabo-verdianos no país e na diáspora. Certo. Muito bem. Vamos para os nossos temas que propomos ao auditório para esta quinta-feira. Temos, naturalmente, Casimiro, a morte do Papa Francisco, grande referência não somente para a Igreja Católica, mas também para o mundo todo, tendo em conta a sua missão, a sua mensagem no mundo, sobretudo um homem promovendo a paz, a concórdia e a solidariedade, com grande atenção também para as pessoas mais carenciadas. O cardeal de Cabo Verde, Dom Orlindo, estará entre tantos outros cardeais para a escolha do novo Papa, que também, Casimiro, terá grandes desafios. Vamos ver se dará continuidade àquilo que foi a missão de Francisco. Pois é, o Papa Francisco, ele começa por adotar o nome de Francisco, não foi por acaso, em homenagem a Francisco de Assis, e portanto isto já constitui uma imagem muito poderosa e marcou todo o seu pontificado. Ele deu uma atenção especial aos pobres, aos excluídos, etc. Promoveu em certa medida o chamado diálogo interreligioso, sempre foi muito amigo de pessoas e de chefes religiosos de outros credos, não é? E portanto foi um Papa importante na sequência de Bento XVI e de João Paulo II, etc. No fundo tentou realizar a chamada doutrina social da Igreja, que é uma doutrina social da Igreja Católica, que é um corpo de princípios, de axiomas também, não é? De caráter religioso, que se formou a partir do século XIX, não é? Como sabemos. A Igreja Católica é uma constelação importantíssima, porque é uma igreja, ao contrário das outras religiões, o catolicismo tem uma estrutura hierárquica. No cume da qual, melhor dizendo, se encontra precisamente o Papa, que é o chefe máximo da Igreja Católica, mas é também chefe de um Estado, porque a Igreja Católica é a única religião que tem um Estado, que possui um Estado, que é o Estado Vaticano. É um Estado exíguo que fica na Itália e, portanto, esta é uma característica distintiva da Igreja Católica. Por acaso eu escrevi também sobre isso, sobre a morte do Papa, o desaparecimento físico de Francisco, do Papa Francisco, mas é preciso que se diga também que ele cometeu também algumas falhas. Ele era humano, como qualquer outro ser humano. Teve pontos muito positivos, e já os referi no início, mas do ponto de vista da interpretação da própria teologia e da própria filosofia económica, ele terá cometido alguns erros. Ao não compreender, por exemplo, o papel da economia liberal na libertação dos pobres, porque ele falava dos pobres, mas a única economia que ele criticava, curiosamente, era o liberalismo. Isso é contraditório, porque, curiosamente, foi a tradição liberal, foi a economia liberal que possibilitou, desde o século XVII, século XVIII, etc., que possibilitou, ou um bocadinho antes, que possibilitou a libertação dos pobres. Basta vermos, por exemplo, na China, mesmo no século XX, a China só conseguiu ultrapassar as dificuldades económicas
e possibilitar algum bem-estar a milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas, a partir do momento em que a China, pelo menos no plano económico, abriu-se à liberdade económica, à liberdade de iniciativa e tudo isso, e foi a partir desse momento que a China conseguiu realizar, portanto, o seu progresso na área económica. Portanto, não sei como é que o Papa Francisco não percebeu isso. Ele fez duras críticas a essa economia e nunca fazia críticas, por exemplo, ao comunismo totalitário. Sabemos o que é que aconteceu, por exemplo, na Europa no século XX. Aliás, foi o comunismo praticamente que precipitou o mundo na Segunda Guerra Mundial e nas grandes guerras. A Segunda Guerra Mundial foi particularmente destrutiva. Isto foi muito por culpa dos totalitarismos. E os dois totalitarismos, já agora, de acordo com a melhor análise filosófica, política, etc., os dois grandes totalitarismos do século XX, o fascismo e o comunismo stalinista, etc., eram praticamente irmãos ou gêmeos siameses. Tinham, como já foi referido por grandes autores, tinham a mesma estrutura ideológica, a mesma potência por um Estado total, um Estado controlador, um Estado que abafa a dignidade da pessoa humana e um Estado que assassina pessoas aos milhões em tempos de paz. Foi o que o comunismo fez na China, com Mao Zedong, no Camboja, etc, etc. Portanto, isto são aspectos absolutamente transcendentes que muitas vezes o Papa não salientou nas suas encíclicas, mas isso tem que ser dito. Eu, por acaso, gostei de algumas passagens de uma das encíclicas, que é a encíclica, estou a falar de cor, assim, Laudato Si, que é, no fundo, traduzindo, é Louvado Sejas. Que é mais de caráter ecológico, etc. Claro que não concordo com todos os pontos, mas é uma boa encíclica. E eu gosto muito das questões ambientais, já escrevi também sobre as questões ambientais e portanto, retirei dali alguns ensinamentos importantes. Casimiro, como disse também na abertura, com a morte do Papa Francisco, agora a questão que se coloca quem a vai sucessão, ser... Sim, a sucessão, não é? Sim, é um problema complexo no Vaticano, é um problema muito complexo. E nós aqui no continente africano, como... Há um grande... é assim, o Vaticano é uma estrutura complexa, já vimos isso de forma breve, de forma rápida, não há tempo para esmiuçarmos tudo isso. O Vaticano, e há vários cardeais, não é? Há um colégio, o chamado Colégio de Cardeais, que vai eleger o novo Papa, o sucessor do Papa Francisco. Temos 200 e tal cardeais, mas só 133, salvo erro, é que vão compor, é que efetivamente vão eleger o Papa. Eles são os chamados eleitores, os cardeais eleitores, e são eles que vão entrar daqui a poucos dias, a partir dos inícios do mês de maio, são eles que vão entrar na Capela Sistina para eleger o novo Papa. 133, eram 135, mas parece que 2 não vão participar. Portanto, os eleitores, os cardeais eleitores serão basicamente 133. E de acordo com as regras estabelecidas, o novo Papa tem que ser eleito sempre por uma maioria de 2/3, portanto, à volta de 89 cardeais por aí. Se não houver, portanto, uma eleição, se o Papa não for eleito logo, depois eles repetem a eleição até se alcançar, portanto, um resultado definitivo e satisfatório. Vamos lá ver, portanto, há uma vantagem por parte do grupo, digamos assim, de Francisco, do Papa Francisco, porque neste momento também dos 133 que eu já elenquei, que eu já referi, melhor dizendo, desses, a maior parte, a larga maioria, portanto, é composta por cardeais que foram praticamente designados pelo Papa Francisco. Portanto, essa tendência, o que quer dizer... É eleitor também. Sim, o cardeal de Cabo Verde. Há um cardeal africano também muito conhecido, que é o Robert Sarah,
da Guiné-Conakry, e ele, inclusive, ele é um grande teólogo. Eu conheço algumas obras dele. É praticamente desconhecido em Cabo Verde, fala-se pouco dele, mas é um dos grandes nomes que vão entrar, desses que vão entrar na Capela Sistina. O Robert Sarah é um grande nome, é um grande teólogo, é um grande pensador. Aconselho as pessoas a procurarem, portanto, os escritos desse grande senhor da Igreja. Ele também pode ser eleito, mas embora seja de uma ala, digamos assim, um bocadinho diferente da ala de Francisco, mas ele é um dos fortes concorrentes também, e é africano, da Guiné-Conakry. Vamos esperar pelos próximos dias. Vamos esperar. Saber quem mas o será importante é que a Igreja, portanto, independentemente daquele que for eleito, de quem for eleito, o importante é que a Igreja Católica continue a cumprir a sua função. É uma igreja importantíssima, é uma congregação importantíssima, que a Igreja continue a trabalhar em prol dos excluídos, em prol da liberdade, em prol da dignidade humana. Isso é que interessa, combatendo as tiranias, combatendo as ditaduras. Por vezes o Papa às vezes tinha algumas posições ambíguas, mas é importante que a Igreja... Eu lembro-me sempre de um grande livro do Papa João Paulo II. Ele dizia, portanto, a Igreja tem de ter uma presença importante no mundo. Portanto, a Igreja não está separada do mundo. Portanto, a Igreja tem de defender um conjunto de valores que fazem parte do património moral, digamos assim, da Igreja Católica. São valores que têm a ver com a defesa da boa governação, da democracia, dos direitos fundamentais, contra as tiranias, sejam elas quais forem. Portanto, esta posição da Igreja, esta posição moral da Igreja é extremamente importante. Claro, recordando Santo Agostinho, temos a teoria das duas cidades e, portanto, a Igreja trabalha muito com isso e em princípio está dividida, parece sempre um bocadinho dividida entre as duas cidades, mas não pode de forma alguma ignorar a civitas, a cidade terrena, este mundo onde nós residimos e onde todos temos de prosperar em conjunto e em paz e liberdade. Vamos para outros temas. Casimiro, ao que parece um tipo de um mar de azares, né? Por estes dias, com os nossos transportes aqui em Cabo Verde, alguns incidentes e acidentes. Tivemos o caso do navio Padre Nho Benjamin, que já também falamos aqui neste espaço. Depois logo surgiu o incidente com o navio Liberdade. Agora também com uma embarcação de pesca na Ilha do Maio. Aliás, nesta manhã estão a tentar trabalhos também de resgate, digamos assim, deste navio que encalhou na praia da Santana, na Ilha do Maio. Ouvimos o nosso colega hoje de manhã também a falar em relação aos trabalhos que estão a ser feitos. Quer dizer, e tivemos também outro caso com a aeronave recentemente adquirida para a Guarda Costeira Cabo-Verdiana. Esses incidentes que, portanto, acabam de certa forma a criar alguma limitação na conectividade entre as ilhas. Claro está. Isto dificulta bastante. Ainda por cima, num país como Cabo Verde, um país arquipelágico, marcado pela descontinuidade territorial, isto são notícias, efetivamente aquilo que o senhor jornalista referiu, são notícias desagradáveis para Cabo Verde e para os cabo-verdianos. Espero que os responsáveis políticos, e nomeadamente o governo, que eles vejam estas situações ou essas situações rapidamente. Portanto, é preciso investigar, é preciso, em primeiro lugar, analisar e ver o que é que aconteceu. Portanto, tem de haver aquilo que eu costumo dizer, tem de haver um escrutínio público, e o governo tem o ónus também, tem a obrigação de informar os cabo-verdianos sobre aquilo que está a acontecer. Portanto, em primeiro lugar, fazer as investigações, as averiguações técnicas que têm que ser feitas com os técnicos da área,
etc, etc. Depois, em segundo lugar, informar os cabo-verdianos. Portanto, há um dever aqui de informação, e isto faz parte da transparência pública. Portanto, é preciso informar os cabo-verdianos, porque de facto a situação é um bocadinho desagradável. E espero finalmente que a situação se resolva a bem dos transportes marítimos, a bem da circulação, da livre circulação de pessoas e bens em todo o território nacional. Portanto, é extremamente importante que a situação seja normalizada, que haja bons transportes marítimos, que o próprio avião da Guarda Costeira, que foi recentemente adquirido, possa voltar ao ativo, perdão, e que possa servir novamente os cabo-verdianos, a evacuação médica, etc, etc. Portanto, é muito importante que o governo faça isso e restabeleça a ligação marítima e aérea. A ligação aérea está garantida, mas quanto ao avião da Guarda Costeira, quanto à evacuação médica, etc, etc. É importante que tudo isto seja restabelecido e que as investigações e averiguações sejam feitas com todo o rigor. Também temos outros assuntos para continuarmos aqui a analisar no Fora da Caixa, com os comentários do Casimiro de Pina. Temos uma outra situação que aconteceu a semana passada na Ilha do Sal, com nigerianos que foram impedidos de entrar aqui no país. Ouvimos algumas acusações da parte do PICV, mas a direção também de Estrangeiros e Fronteiras enviou um comunicado à imprensa a dar aqui alguns esclarecimentos. Alega, por exemplo, a direção de Estrangeiros e Fronteiras que os nigerianos, por não terem apresentado comprovativo válido que pudesse testar a finalidade da viagem, estamos a referir, por exemplo, a reservas de hotel, que pudesse comprovar garantias de alojamento e também de alimentação, e também por existirem indícios de exploração económica, terão sido estas algumas das razões da não entrada desses nigerianos aqui no país. O Casimiro, enquanto homem de lei, como é que também comenta ou analisa esta mais do que homem de lei, homem de direito e de justiça, sobretudo. As leis são meramente instrumentais. Bom, eu acompanhei isso, como é óbvio. Acompanhei isso nas redes sociais, na comunicação social em geral, não é? E isso de facto provocou e tem provocado muita polémica. Já deu muita polémica, com os ativistas a criticarem, alguns até acharem que Cabo Verde é um país racista e não sei o que. É claro que isso é um exagero. Fala-se num racismo institucional. Não, isso é um disparate. Cabo Verde é um país... Claro que não. Podem existir até racistas, porque isto é um disparate, explico isso em pouco tempo. Quer dizer, podem até existir racistas em Cabo Verde, pessoas que individualmente, este ou aquele, que tenha alguma apetência ou que tenha algum preconceito racial ou qualquer coisa assim parecida. Mas racismo, então as pessoas não sabem, isso é ignorância pura, então as pessoas não sabem o que é que significa um país racista. Basta pensarmos na antiga África do Sul, quando havia o apartheid. Aí sim, aí tínhamos um país racista. Portanto, isto em termos de filosofia política, de pensamento político e constitucional, há uma fronteira, há um abismo entre um país racista e um país não racista. Cabo Verde é um país aberto. Cabo Verde hoje é um país aberto. Cabo Verde é um país cuja Constituição não permite a discriminação. Os tribunais em Cabo Verde são claramente independentes, não obstante haver ainda um ou outro problema de cultura constitucional. Isto é outra coisa. Já falei muito disso e tenho referido muito este aspecto. É necessário reforçarmos a cultura constitucional, mas Cabo Verde é hoje, indubitavelmente, um país aberto, uma sociedade aberta, um Estado de Direito Democrático respeitado no mundo. Cabo Verde tem instituições que funcionam. As pessoas, se sentirem lesadas, podem recorrer aos tribunais, podem recorrer a uma infinidade de órgãos
e instituições que defendem os direitos, liberdades e garantias, e portanto aqui os cidadãos nacionais e estrangeiros têm as garantias básicas, as garantias universais básicas. Um Estado racista é um Estado que institucionaliza o racismo nas suas leis. Portanto, isso é um disparate monumental. As pessoas que dizem isso não sabem o que estão a dizer. Portanto, isto obviamente não acontece, nem podia acontecer em Cabo Verde. Repito, o Estado racista é aquele Estado que institucionaliza a discriminação nas suas leis, como acontecia nas suas leis e na sua prática. Aqui não temos leis racistas, não temos constituições racistas, não temos tribunais racistas, não temos governos racistas. Portanto, isso é um disparate monumental. E outra coisa, onde é que está o partido racista? Para haver racismo tem de haver um partido, como acontecia, por exemplo, na Alemanha de Hitler, ou de Hitler, melhor dizendo. Isto havia um partido estruturalmente racista, que pregava, tinha essa doutrina, inscrita, portanto, na sua matriz ideológica, pregava isso e, portanto, havia uma prática racista institucionalizada. Portanto, as pessoas têm que perceber isso, têm que perceber essa diferença crucial. Ora, nada disso acontece em Cabo Verde, como aconteceu na África do Sul do Apartheid, ou como aconteceu no sul dos Estados Unidos, quando havia a chamada segregação racial. Portanto, nada disso acontece em Cabo Verde, felizmente, nada disso. Agora, é sempre desagradável nas fronteiras, quando há um atrito, quando os nossos irmãos da costa africana ou dos países da costa ali, aqui perto da África, quando acontece alguma coisa com os nossos irmãos de África, há sempre situações desagradáveis, há sempre um clamor, digamos assim, um clamor público relativamente a isso. Por vezes é legítimo, mas é necessário averiguar. Eu, sinceramente, não sei o que é que aconteceu. Eu já li, como expliquei, eu li como qualquer outro cidadão, fui lendo algumas coisas, tomei nota, tomei conhecimento de algumas situações, mas eu não tenho elementos que me permitam formar um juízo cabal e definitivo sobre isso. Portanto, as autoridades cabo-verdianas têm de esclarecer isso. Portanto, aqui também há um dever importante de esclarecimento. É necessário esclarecer isso, é necessário dizer o que é que aconteceu. Agora, as leis cabo-verdianas, as nossas normas, têm que ser respeitadas também, não é? Portanto, as pessoas não podem pensar que isto aqui é um país abandonado e um país sem regras. Nenhum país consegue desenvolver, nenhum país consegue progredir sem regras claras, sem regras previsíveis, sem a garantia de direitos para todos, direitos e deveres para todos. Portanto, isto aqui tem que ser dito com clareza. Agora, cabe às autoridades cabo-verdianas esclarecer isso, porque são situações desagradáveis, são situações que não devem acontecer. E creio que a nossa polícia hoje tem uma consciência cívica bastante mais apurada do que há anos atrás, ou do que no tempo do Partido Único, por exemplo. E, portanto, as autoridades policiais e governamentais, etc., devem esclarecer isso, devem clarificar a situação e devem explicar como é que as leis funcionam nas fronteiras, quais são os procedimentos que a polícia da fronteira tem que tomar, enfim, explicar aos cabo-verdianos aquilo que realmente aconteceu. Vamos terminar com um olhar aqui ao Parlamento, que está reunido na sua segunda e última sessão plenária deste mês de abril. É uma sessão mais longa, começou na terça-feira, normalmente começa sempre às quartas, mas por causa da agenda, não é? De trabalhos, e ontem houve um debate com o Primeiro-Ministro e a pedido do próprio Governo sobre o setor da educação, que é um setor muito caro para o país. Sim. Sobretudo quando falamos do desenvolvimento, dos desafios que Cabo Verde tem pela frente. Agora, ontem foi o dia do professor cabo-verdiano. Sim, foi. E todos os professores cabo-verdianos estão de parabéns. Representam um setor muito importante para o desenvolvimento de Cabo Verde, mas há uma coisa que tem a ver. Por acaso ontem escrevi um breve apontamento reflexivo sobre isso. Há uma coisa que me inquieta bastante, que é o problema da falta de qualidade na educação. Muitas vezes os nossos deputados ficam ali em questiúnculas e com intervenções por vezes pouco trabalhadas e pouco profundas. Parece que não estão a fazer
pelo menos neste campo, por aquilo que eu ouvi ontem, não fizeram o trabalho de casa. Porque a educação é um tema que merece um debate sofisticado. Aliás, pela nobreza do setor e da expressão, isso justificava e clama um outro tipo de debate, um debate mais sofisticado, um debate mais profundo, um debate mais esclarecedor. Infelizmente não foi isso que aconteceu, e eu ouvi ontem uma boa parte aquilo de facto ficou muito pela superfície, portanto muito pela rama, como se costuma dizer. Mas não temos tempo, só tenho 1 minuto ou 2, mas de facto há um problema de qualidade que temos que resolver. Os alunos hoje saem do 12º, não conseguem escrever em condições, não conseguem ler. Isso é absolutamente estranho. Antigamente, como eu escrevi, bastava a 4ª classe da instrução primária, a chamada 4ª classe da instrução primária, para produzir um vulto como Eugênio de Paula Tavares, que foi um poeta monumental, um grande escritor, um homem cultíssimo. Ele só tinha 4ª classe. E isso, como também expliquei, não era um caso isolado. Portanto, era um quadro cultural, sociológico relativamente comum naquela época. Como é que hoje as pessoas terminam o 12º e por vezes até a universidade e não conseguem escrever, não conseguem interpretar um texto, não conseguem argumentar como costumamos ver na televisão, e quando ouvimos os nossos estudantes, como costumamos ouvir, conseguem interpretar um texto, não conseguem pensar com lógica, argumentar com fundamentos. Portanto, o sistema de ensino tem de ser repensado. Portanto, há certas filosofias que têm que ser repensadas, porque de facto este elemento de qualidade é essencial para o progresso de Cabo Verde. Só teremos uma boa democracia e só teremos uma economia desenvolvida e logo uma nação próspera se tivermos uma boa educação. Basta vermos aquilo que acontece, por exemplo, o tempo, lamento, é muito pouco. Já não temos tempo. Basta vermos aquilo que acontece, por exemplo, nos países asiáticos. São países que levam a questão educativa a sério. Os estudantes, desde a primária até ao fim, têm que dar provas e têm que prestar provas e têm que ter uma exigência muito grande para poderem passar. Portanto, isto tem que ser refletido e tem que ser incutido e inscrito na prática educativa para bem de Cabo Verde, para o bem da democracia e da prosperidade nacional. Então, até a próxima semana. Até a próxima, muito obrigado. Um grande abraço. Muito bem. Igualmente, um grande abraço aos cabo-verdianos. Outro foi sim Fora da Caixa com Casimiro da Pina. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.